Pronto, agora sim. Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. É um prazer, uma honra falar com vocês novamente aqui pelas lives. Então sejam bem-vindos. É um prazer revê-los. Um abraço para o pessoal do Facebook, para os amigos do Periscope e também para a galera do Instagram, tá certo? Mais uma live especial. Escolhi um tema bem interessante que cai bastante em concurso para a gente trabalhar hoje. Então, como sempre, eu vou pedir para vocês, convidem os seguidores de vocês e compartilhem também nas redes sociais. Vamos compartilhar conhecimento para a gente receber em dobro. Muito bem, o tema então é a interceptação telefônica. Mais especificadamente, dois julgados importantes que vão cair nos concursos. Antes de entrar nesses julgados, eu vou fazer para vocês uma exposição, um resumo sobre essa matéria, sobre alguns pontos que são muito cobrados também. Então eu recomendo para vocês, façam anotações. Preparei um resumo para vocês, por isso é importante anotar. Não deixem de anotar, para memorizar, para entender e para revisar posteriormente, tá certo? Então, vamos lá. Pessoal, o ponto de partida para analisar esse tema, obviamente, é a Constituição Federal. Constituição Federal, que é o nosso alicerce do ordenamento jurídico. Então, esse é o ponto fundamental da nossa partida. Lá na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 12, nós temos o dispositivo que trata das comunicações telefônicas. É nesse dispositivo que nós vamos concentrar um pouquinho da nossa atenção. Sob a ótica do direito constitucional, matéria do mestre Lenza, sob a ótica do direito constitucional, esse artigo 5º, inciso 12, ele pode ser visto como uma reserva legal qualificada. Então é um dispositivo que retrata uma reserva legal qualificada. Por que reserva legal qualificada, pessoal? A reserva legal, como vocês sabem, ela é expressa em dispositivos da Constituição que exigem, que necessitam de lei para regulamentar determinada matéria. De forma bem simples, isso é a reserva legal. De forma bem simples para vocês entenderem. Quando que a reserva legal é qualificada? Quando o constituinte originário, além dele exigir lei para regulamentar a matéria, ele apresenta algumas restrições, algumas condições no próprio texto constitucional. Então não basta regulamentar a matéria por lei, é necessário observar os parâmetros fixados pelo legislador constituinte originário. É o caso do artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal. Para quem está com a CF aberta, vale a pena dar uma olhada. Lá no artigo 5º, pessoal, inciso 12, o legislador fala que essa matéria relativa à interceptação de comunicações telefônicas, essa matéria deverá ser regulamentada por lei. Se ele tivesse parado aqui, nós teríamos uma reserva legal simples. Só que o legislador não parou aqui, ele foi além. Ele estabeleceu condições para a realização da interceptação telefônica. No texto constitucional, além de exigir uma lei para regulamentar a matéria, ele fala que a interceptação das comunicações telefônicas, ela só poderá acontecer em duas hipóteses: para efeitos de investigação criminal e para instrução processual penal. Somente para essas duas finalidades. E mais, o legislador, no texto constitucional, ele exige autorização judicial. Entenderam? Por isso que o artigo 5º, inciso 12, é tratado pela doutrina como reserva legal qualificada. Além de ter que legislar, além de ter que ter a lei,
é necessário observar as condições que o legislador apresentou, que são essas duas finalidades: interceptação para investigação criminal ou para instrução processual penal. Muito bem, começamos pela Constituição. Em seguida, o legislador ele cria a lei das interceptações telefônicas, a Lei 9.296 de 96. 9.296 de 96. Essa é a lei que trata da matéria, essa é a lei que disciplina a interceptação telefônica, seguindo o comando do artigo 5º, inciso 12. Muito bem, e o que vem a ser, pessoal, a interceptação telefônica? Interceptação telefônica em sentido estrito. Como que nós podemos definir ela? É simples. A doutrina diz que a interceptação telefônica em sentido estrito, ela ocorre quando há uma interferência de terceiros em um diálogo. Então imaginem duas ou mais pessoas que estão mantendo contato por telefone. Normalmente são duas. Por exemplo, eu estou conversando com alguém pelo meu celular. Vem um delegado de polícia e realiza a interceptação telefônica. Portanto, esse delegado passa a ouvir a conversa que eu estou tendo com a outra pessoa. Esse delegado, além de ouvir, ele pode também gravar essa conversa para investigação. Então notem, na interceptação telefônica, eu tenho um diálogo entre duas ou mais pessoas e eu tenho um terceiro que interfere nesse diálogo, gravando ou não essa conversa. Qual que é o detalhe aqui da interceptação telefônica? As duas pessoas ou mais que estão conversando, elas não sabem que há uma terceira pessoa gravando esse diálogo. Esse é o detalhe importante do conceito de interceptação telefônica em sentido estrito. Os interlocutores que estão papeando pelo celular, pelo telefone fixo, eles não sabem que estão sendo interceptados. Eles não sabem que alguém está gravando a conversa deles. Então esse é o conceito de interceptação telefônica. Guardem bem essas peculiaridades. Lá na frente nós vamos precisar delas. Além da interceptação telefônica, um outro termo que está relacionado a essa matéria é a escuta telefônica. O conceito de escuta telefônica está ligado a essa matéria. E o que vem a ser a escuta telefônica? Na escuta telefônica é diferente, o conceito muda. Na escuta, pessoal, nós temos também uma gravação do diálogo, uma gravação da conversa. Só que a diferença é que uma das pessoas da conversa sabe que o diálogo está sendo gravado. Entenderam? Então, na escuta telefônica, imagine a seguinte situação: duas pessoas conversando, A e B. Essa conversa vai ser gravada. Só que o A está sabendo que a conversa vai ser gravada. Vejam como é diferente. Na interceptação, nenhuma das partes sabe que a conversa está sendo gravada. Já na escuta, um dos interlocutores sabe que o diálogo está sendo gravado. Imaginem o caso de sequestro. A família recebe um telefonema do sequestrador. Só que a família sabe que a polícia está gravando esse diálogo. O sequestrador não sabe, mas a família sabe. Então a característica peculiar, principal da escuta telefônica é essa. Uma das partes sabe que o diálogo está sendo gravado. Muito bem. Para finalizar essa parte, já estudamos o conceito de interceptação, de gravação telefônica, interceptação telefônica, gravação telefônica, e agora resta a questão da gravação telefônica. Interceptação,
escuta telefônica e agora gravação telefônica. O que vem a ser essa tal da gravação telefônica? Na gravação telefônica, nós não temos o terceiro. Na gravação telefônica, é uma das partes do diálogo que grava a conversa. Então, eu estou conversando com alguma pessoa. Estou conversando aí com o Tício. E eu gravo essa conversa que eu estou tendo com o Tício. Notem que, diferentemente das duas primeiras hipóteses, aqui na gravação telefônica, eu não tenho um terceiro que grava a conversa. Quem grava a conversa sou eu mesmo. Eu estou conversando com o Tício e eu mesmo gravo a conversa. Eu não tenho um terceiro. Na interceptação telefônica, eu tenho um terceiro que grava sem o conhecimento dos interlocutores. Na interceptação. Já na escuta telefônica, eu tenho também as partes, os interlocutores. E um terceiro grava com o conhecimento de uma das partes. Já na gravação telefônica, eu não tenho terceiro. Não tenho. É uma das partes que grava. Simples assim. Entenderam a diferença? Conseguiram captar a diferença? Tá bom o ritmo? Captaram a diferença? Simples, não é? Até aqui está tranquilo. Vamos avançar então mais um pouco. Não tá travando não, né? Instagram tá ok, Periscope ok, Facebook ok também? Tudo certo? Tá ótimo, né? Ah, então tá bom. Então maravilha. Então vamos continuar. Vamos continuar então. Façam esse esqueminha no material de estudos de vocês. Interceptação telefônica, setinha, conceito. Escuta telefônica, setinha, conceito. Gravação telefônica, setinha, conceito. Bem didático para vocês entenderem. Agora nós vamos para um outro ponto que é fundamental e que confunde muita gente. Preparei o resumo para vocês não errarem na prova. Professor, desses institutos que nós comentamos, falamos de 3. Todos eles dependem de autorização judicial? Os 3 institutos devem observar a lei das interceptações telefônicas? Como que fica essa questão na prova, no concurso? Vamos lá. Vamos voltar. Interceptação telefônica. Qual que é a regra que você tem que guardar? Para eu ter uma interceptação telefônica, é necessário autorização judicial. Então, repetindo, para eu ter interceptação telefônica, eu preciso ter autorização judicial. Se o delegado realiza uma interceptação sem autorização judicial, além da prova ser ilícita, o delegado poderá cometer crime. Então, para ter interceptação telefônica, em sentido estrito, eu tenho que ter necessariamente uma autorização judicial. Guardem isso. Tem que ter autorização judicial. Muito bem. Em relação à escuta telefônica, eu preciso de autorização judicial para realizar a escuta telefônica? Olha que questão boa para cair na prova de vocês. Candidato, a escuta telefônica depende ou não de autorização judicial? Qual que é a opinião de vocês? A escuta telefônica, ela deve observar a lei das interceptações telefônicas, a 9.296 de 96. Escuta telefônica, deve ou não deve observar essa lei? Qual que é a opinião de vocês? Não deve? Sim ou não? Meus amigos, para a doutrina e para a jurisprudência majoritárias, a lei das interceptações telefônicas, ela abrange as escutas telefônicas. Então, repetindo, para a corrente majoritária, a escuta telefônica deve observar a lei das interceptações telefônicas, porque a escuta telefônica é uma espécie de interceptação telefônica. Então, para a corrente majoritária,
A escuta telefônica deve sim observar a lei das interceptações telefônicas. Logo, é necessário ter autorização judicial para fazer escuta telefônica. Essa é a regra. Essa é a regra. Então coloquem no esquema de vocês. Em regra, a escuta telefônica depende de autorização judicial. Essa é a regra. Mas nós temos exceções que a jurisprudência admite. Por exemplo, havendo legítima defesa, a jurisprudência entende que, nesse caso, eu não preciso ter autorização judicial. Professor, quero um exemplo. Imaginem vocês recebendo a ligação de um presidiário. Aqueles famosos golpes que o presidiário liga e tenta te enganar, tenta te extorquir. Imagina que você recebeu essa ligação do presidiário. Você contrata um detetive particular e o detetive grava a sua conversa com o seu consentimento, com a sua autorização. O detetive grava essa conversa que você está tendo com o criminoso. É uma escuta telefônica. Um terceiro gravou com consentimento meu. Nesse caso, nós não precisamos de autorização judicial, porque é um caso de legítima defesa, ou, para outros, de estado de necessidade. Então, nessa hipótese, como a comunicação telefônica estava sendo usada para a prática de um crime, a jurisprudência entende que é desnecessário ter autorização judicial, porque a gravação constitui um meio de legítima defesa. Então, nesse exemplo, a prova colhida seria válida, mesmo sem autorização judicial. A gravação que o detetive fez, com o meu consentimento, ela poderia ser usada no processo penal. Conseguiram compreender? Então, qual que é a regra em relação à escuta telefônica? A regra é que ela depende de autorização judicial. Depende. Ela deve observar a lei das interceptações telefônicas. Mas essa regra, ao contrário do que ocorre com a interceptação telefônica, essa regra da escuta, ela admite ela tem uma flexibilidade maior. Ela admite um abrandamento, tá? A interceptação telefônica não. Ela depende necessariamente de autorização judicial. Só que na escuta telefônica eu tenho uma flexibilidade maior, eu tenho um abrandamento em relação à regra de necessidade de autorização judicial. Porque aqui na escuta telefônica a jurisprudência admite a realização sem ordem judicial, desde que haja a legítima defesa ou o estado de necessidade, tá certo? Então, regra e exceção, guardem isso. E nós temos ainda aquela terceira hipótese, a gravação telefônica. E na gravação telefônica, eu preciso de ordem judicial na gravação telefônica? Preciso ou não preciso de ordem judicial na gravação telefônica? A gravação telefônica, ela deve observar a lei das interceptações? Qual que é a opinião de vocês? O CESP adora essas questões. O CESP adora demais. Não precisa. Não precisa. Então aqui a regra muda. A regra muda. Aqui na gravação telefônica, qual que é a regra? É a desnecessidade de autorização judicial. Essa é a regra. Então, se eu estou conversando com o Tício e se eu gravo essa conversa, a regra é que eu não preciso de autorização judicial. Não preciso. Essa é a regra. E eu posso usar essa gravação em juízo. O Supremo Tribunal Federal e o STJ têm vários julgados nesse sentido. Na gravação telefônica, também conhecida como gravação clandestina, eu não dependo
de autorização judicial. Não dependo. Então, se eu estou aqui, eu recebo um telefonema do meu amigo, que eu achava que era amigo, ele começa a me ameaçar, se eu gravo essa conversa, eu posso usar essa conversa como prova em juízo. Essa conversa gravada, que contém ameaça, essa prova, ela pode ser usada depois em juízo contra o meu amigo falso, para processar ele na esfera criminal, tá? Então guardem isso. Na gravação telefônica, a regra é a desnecessidade de autorização judicial. Mas aqui também tem um porém. Tem um porém. Em certos casos, essa gravação telefônica, ela poderá constituir prova ilícita. Em quais situações? Quando há quebra da relação de confiança. Quando há quebra da relação de confiança, quando há violação de segredo. Se eu estou conversando com um paciente meu, eu sou médico, eu estou conversando com um paciente meu, ele relata alguma coisa, algum crime que ele cometeu, e eu médico, eu psiquiatra, se eu gravo essa conversa, eu não posso depois usar essa conversa como prova, porque tem o sigilo profissional. Então notem, aqui a regra da gravação telefônica, ela não pode ser usada. Por quê? Porque eu não posso gravar essa conversa, em razão do sigilo profissional. Outro exemplo, se há uma relação de confiança, o companheiro liga para a companheira e passa para ela algumas informações, pensando que ela não vai divulgar por aí, porque confia nela, porque ele acredita que há uma cláusula de confidencialidade entre eles. Nesse caso, a conversa também não poderá ser usada contra o companheiro. Há pouco tempo, o STJ avaliou o seguinte caso. A companheira gravou a conversa que ela teve com o companheiro. E aí, ela tentou usar isso para incriminar ele, porque na conversa ele confessou a prática de um crime. O STJ falou, em regra, realmente, a gravação telefônica clandestina, ela não depende de autorização judicial. Só que nesse caso, houve quebra da relação de confiança. Houve quebra da relação de confidencialidade. STJ não aceitou essa prova, considerou ela ilícita. Então guardem bem, em relação à gravação telefônica, a regra é que ela não depende de autorização judicial. Mas essa regra não é absoluta, porque em certos casos eu não posso gravar conversa. Sigilo profissional, quando há relação de confiança, quando há cláusula de confidencialidade. Fechou? Então, resumão de novo. Interceptação telefônica, regra geral, total, absoluta. Ela depende de autorização judicial. Escuta telefônica. Qual que é a regra? Ela também depende de autorização judicial. Só que ela admite abrandamento. Em certos casos, ela dispensa autorização judicial, quando há legítima defesa ou estado de necessidade. E por fim, em relação à gravação telefônica, a regra é que ela não depende de autorização judicial. Só que em certos casos, ela não pode ser realizada. Em quais casos? Quando há sigilo profissional e quando há quebra de confiança, quebra de confidencialidade. Entenderam até aqui? Ok? Então vamos caminhar para a gente entrar agora nos julgados. Vamos entrar nos julgados do STJ, nos dois julgados que eu falei para vocês. Agora nós já recordamos dos conceitos principais, nós já conseguimos lembrar, deu para refrescar a memória. Já vimos uma boa parte dessa matéria, as principais distinções, já vimos a letra fria da lei, com base na doutrina e na jurisprudência. Muito bem.
Agora nós entramos nos julgados do STJ. Anotem o primeiro julgado. É o RESP 16.397. 16.397. 16.397. 16.397. Muito bem. Caso concreto. Imaginem o seguinte caso. O indivíduo está na via pública de moto. Ele está na via pública de moto e ele fica nervoso, ele fica assustado quando ele percebe que a viatura da polícia está se aproximando. Em razão do nervosismo, em razão da atitude suspeita, a polícia aborda ele. É realizada a revista pessoal. Nada de ilícito é encontrado. Só que o celular dele toca. O policial fala para ele atender e colocar no viva voz. Ele atende, coloca no viva voz e a pessoa que ligou para ele fala: volta para casa para entregar aquela encomenda. Os policiais, diante dessa mensagem, os policiais vão até a casa do indivíduo e encontram 100 pinos de cocaína. Pergunto para vocês, esse procedimento, essa prova, ela é lícita? Qual que é a opinião de vocês? Abordou o suspeito, o celular dele tocou, o policial mandou ele colocar no viva voz. A partir do viva voz, a partir desse diálogo, o policial vai até a casa do suspeito e encontra droga. Esse procedimento é lícito ou ilícito? Qual que é a opinião de vocês? Julgado fresquinho, quentinho, acabou de ser proferido pelo STJ, vai despencar nas provas, principalmente nos concursos de delegado de polícia. Lícito ou ilícito? E aí? Ilícito por derivação? O que vocês acham? Ilícito ou lícito? Pessoal, esse caso ele foi inicialmente julgado pelo juiz de primeira instância. O juiz de primeira instância entendeu que a conduta do policial foi correta. O juiz de primeira instância não vislumbrou nenhuma ilegalidade, nenhuma inconstitucionalidade. Só que aí o caso foi lá para o TJ do Rio de Janeiro. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro adotou entendimento diferente. Para o TJ do Rio de Janeiro, esse procedimento foi ilegal. Para o TJ do Rio de Janeiro, esse procedimento foi ilícito. O TJ do Rio de Janeiro entendeu que houve interceptação telefônica. Repetindo, o TJ do Rio de Janeiro entendeu que houve interceptação telefônica. Portanto, considerou a prova ilícita, porque não houve autorização judicial. Aí o caso chegou lá no STJ. No STJ, os ministros entenderam que a prova realmente é ilícita. Os ministros entenderam que o policial teria compelido o abordado a praticar o ato. Então, para os ministros do STJ, a prova realmente é ilícita, porque, segundo a visão deles, o policial teria compelido, teria coagido o agente a produzir uma prova contra ele mesmo. O STJ disse: não houve autorização judicial. E mais, não houve conduta voluntária, não houve consentimento por parte do abordado, por parte do agente. O agente policial, ele acabou compelindo o abordado a produzir provas contra ele mesmo. E nós sabemos que é um princípio básico do processo penal
o direito de não produzir provas contra si mesmo. Então, por tudo isso, o STJ manteve a decisão do TJ do Rio de Janeiro e considerou que a prova é ilícita. Em outras palavras, a partir do momento que aquela ligação foi colocada no viva voz, porque o policial teria compelido o agente, a partir desse momento nós temos uma prova ilícita. E se essa prova ilícita levou o policial até a casa do agente, nós temos o que a doutrina chama de ilicitude por derivação. As drogas encontradas na casa do agente, elas derivaram daquela conversa. E se aquela conversa foi ilícita, a captação dela, as provas encontradas também são ilícitas, porque elas estão contaminadas. Isso é o emprego da teoria da árvore dos frutos envenenados. Artigo 157 do Código de Processo Penal. Teoria da árvore dos frutos envenenados. Teoria da árvore dos frutos envenenados. Essa foi a decisão do STJ no RESP 16.397. 16.397. Agora eu pergunto para vocês, pessoal, a título de debate acadêmico, com a devida vênia, em relação à decisão do TJ do Rio de Janeiro. O acórdão desse julgado ainda não foi publicado. Eu não consegui confirmar se o STJ entendeu que houve interceptação telefônica. De qualquer forma, pela notícia, o Tribunal de Justiça do Rio entendeu que houve interceptação telefônica. Pergunto para vocês, com base naquelas explanações iniciais, vocês entendem que houve interceptação telefônica? Qual que é a opinião de vocês? Esse caso retrata interceptação telefônica? E aí? Tecnicamente falando, isso é interceptação telefônica? Abordo o suspeito, o telefone toca. Eu falo para ele, coloca no viva voz. Houve interceptação telefônica? De acordo com aquelas lições iniciais da live de hoje? Na minha humilde visão, eu entendo que o conceito de interceptação telefônica não se adequa nesse caso. Minha humilde visão, com a devida vênia em relação à decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Mas eu acho que não se trata de interceptação telefônica. Porque pelo que nós vemos, a interceptação telefônica ela acontece quando um terceiro, sem conhecimento das duas partes, interfere no diálogo, gravando ele ou não. Então, por isso, na minha humilde visão, eu acho que não houve interceptação telefônica. Pode até ter ocorrido a obtenção de prova de maneira ilícita. Se o policial coagiu, ameaçou, forçou o abordado a colocar no viva voz, em tese, nós podemos até ter tido, no caso concreto, obtenção de provas por meio ilícito. Mas eu acho que interceptação telefônica não houve. É a minha humilde visão. Qual que é a opinião de vocês? Qual que é a opinião de vocês? Vocês acham que houve ou não houve interceptação telefônica? E aí? Olha que tema interessante, hein? Uma reflexão para vocês, para a gente verticalizar para sair do arroz com feijão, para pensar um pouco. Eu acho que não houve. Numa prova de delta eu diria que não. Então vamos lá. Mais um julgado para vocês, que vai cair também na prova. Mais um julgado para vocês. Mais um julgado. Esse outro julgado é o HC 55288. 55288. 55288. HC 55288. HC 55288.
Pessoal, no HC 55288, eu tenho um outro caso para vocês. Hoje, agora aqui, vocês serão os ministros do STJ, do STF, enfim, vocês vão analisar de novo. É o seguinte, imagine o seguinte caso. A equipe de policiais vai e aborda o suspeito. Abordar o suspeito, o celular dele toca. O celular dele toca e um dos policiais pega o celular. Pegou o celular dele e atendeu. O policial começa a conversar com a pessoa que ligou para o abordado. Começa a bater um papo com ele. E descobre que a pessoa que ligou para o abordado é um usuário de droga, que está pedindo droga. A partir dessa ligação, ocorre a prisão. Consequentemente, surge depois o processo penal. Nesse caso, a prova é lícita ou ilícita? Qual que é a opinião de vocês? Casos parecidos, hein? No primeiro, o policial teria mandado o agente acionar o viva voz. Nesse segundo, o policial pega o celular e atende. E nesse caso, a prova é lícita ou ilícita? Olha quantos casos bons que nós estamos analisando e que podem cair nas provas de vocês. Lícita ou ilícita? E aí? Lícita ou ilícita? Ilícita, infelizmente. Ilícita tá ganhando? Ilícita tá ganhando também? Ilícita. Puxa. Ninguém para falar que é lícita? Todo mundo tá apostando no ilícita? O colegiado já se formou aqui praticamente uma posição unânime. Praticamente unânime. Todo mundo falando, algumas pessoas só dizendo que a prova é lícita. Para surpresa de vocês, para vocês não esquecerem mais essa live do Delta Thiago, para surpresa de vocês, o STJ não considerou essa prova ilícita. Repetindo, o STJ não considerou essa prova ilícita. Todo mundo de cabelo em pé. Nossa, mas como não considerou? Considerou no primeiro caso e nesse outro não considerou. O STJ não considerou. HC 555-288. Então, para surpresa geral do colegiado, o STJ, sinto desapontá-los, o STJ, nesse caso, considerou a prova lícita. Sabe o que o STJ disse? O STJ falou: a conduta do policial foi um procedimento escorreito. A conduta do policial, ela não caracteriza interceptação telefônica. Se a conduta não caracteriza interceptação telefônica, significa que não é necessário ter autorização judicial. Logo, a conduta dele foi lícita. STJ disse: essa conduta, ela deve ser mantida, ela deve ser preservada, deve ser reconhecida a legalidade dela, a constitucionalidade dela, porque está em jogo o interesse público. E o interesse público deve prevalecer sobre o direito individual à intimidade, sobre o direito individual à privacidade. Então, nesse segundo caso, o interesse público prevaleceu sobre o direito individual à intimidade, à privacidade. Casos parecidos, decisões totalmente diferentes. Preciso falar para vocês que vai cair na prova? É óbvio que vai cair. Porque vai pegar muita gente. Qual que vai ser o raciocínio? Bom, se o policial fala para colocar no viva voz, se isso é ilegal, se isso produz prova ilícita, é óbvio, com muito mais razão, que vai ser também ilícita a conduta do policial que pega o celular do investigado e atende. A maioria vai errar, mas vocês não. Vocês que estão aqui firmes e fortes,
né, nesse comecinho de madrugada, vocês vão ser abençoados e vão acertar. Vocês não vão cair nessa pegadinha, porque vocês são tratorzeiros, focados, entenderam? Vai despencar, não tenho dúvida que vai despencar. Porque são casos parecidos e decisões totalmente diferentes. Ambas as decisões do STJ. Ambas as decisões do STJ. Muito bem. O que vocês acham disso? Qual que é a opinião de vocês? Daqui a pouco eu faço mais alguns comentários. O que vocês acham dessas decisões do STJ? Interessante, não é? Interessante. Muito interessante. Notem que essa segunda decisão, ela pode ser citada, ela pode ser vinculada ao garantismo hiperbólico monocular. Ou seja, ela não é uma decisão garantista hiperbólica monocular, porque ela faz o interesse público prevalecer sobre o direito individual. Essa segunda decisão, ela tem um viés, ela tem um enfoque em relação à coletividade.